A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo, a todos os meus amigos, parentes, toda a minha família, todos que vão ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada, que está escrito no livro de Gênesis, o começo de tudo, o princípio, onde Deus criou os céus, a terra, tudo que neles há. Amém? Glória a Deus. Bom, Deus sempre comunicou com o homem, né? Prova disso, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus, todos os dias, visitava Adão e conversava com ele. Deus sempre tinha um diálogo com Adão. Então Deus sempre quis se comunicar com o homem. Eu quero nesse momento trazer uma palavra em Gênesis capítulo 12, que fala exatamente no versículo 1 do chamado de um homem chamado Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão, pai da fé, pai de multidões. Através de Abraão, todas as famílias da fé são abençoadas. Todas as famílias da terra são benditas através da fé de Abraão. Então é isso que Deus faz. Muitas das vezes através da fé de alguém, às vezes através da fé de um pai, o filho é liberto, às vezes através da fé de uma mãe, a filha é transformada, às vezes através da fé de uma esposa ou um esposo, a esposa é transformada, o marido é liberto. Enfim, através da fé de uma pessoa, Deus pode mover os céus, abrir os céus, e Deus pode mudar história, Deus pode mudar situações. E assim, através da fé de Abraão, em crer num Deus invisível, mais real, porque até então Abraão acreditava nos deuses da terra, o Deus da fertilidade, enfim, o Deus da prosperidade, os deuses que havia ali no seu tempo, né? Os deuses que, como diz a palavra de Deus, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca e não fala, enfim, não tem espírito de vida. A Bíblia diz que não pode fazer nem bem e nem mal. Mas Abraão, ele é chamado por Deus, como está escrito lá. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: sai da tua parentela, da casa do teu pai, sai da sua terra e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu vou estar contigo e te guiando os teus passos dia após dia. E a Bíblia vai dizer que Abraão ouviu a voz de Deus em meio à idolatria, né, naquele tempo, porque os homens se afastaram de Deus. Vê no capítulo 11 a Torre de Babel, os homens ali em um só pensamento, em um só coração, em uma só língua, queriam construir uma torre e subir aos céus, né? O orgulho estava no coração do homem, mas a Bíblia diz que quando Deus quer mudar alguma coisa na terra, ele não pede permissão para ninguém, Deus não comunica com ninguém, ele vai lá e faz, não deve satisfação a ninguém na terra, nenhum homem. E Deus falou, desçamos e confundamos a sua língua, e assim cada um foi para o seu canto, falando a sua própria língua, enfim. E ali Deus chama Abraão, né? Abraão, que era filho de Terá. E a Bíblia diz que Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz de Deus, e Abraão começa a
crê no Deus invisível, o Deus, o possuidor dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Abraão aceita o chamado de Deus e ele vai, comunica com o seu pai, com a sua família, com a sua parentela. Talvez todos ali se assustaram. De repentemente, Abraão toma aquela decisão inesperada. De repente, Abraão vem com aquela notícia que vai embora e que vai abandonar os costumes, que vai abandonar os deuses falsos, estranhos, e talvez todos ali ficaram assim espantados, atemorizados, mas Abraão estava decidido, porque a melhor coisa é quando você está decidido a ouvir a voz de Deus, a seguir a vontade de Deus, a guardar a palavra de Deus. E Abraão estava decidido. Dependia somente dele. Dependia somente dele, porque tem coisas que dependem só de você. Decidir, tomar uma atitude, ir para frente, perseverar, insistir, persistir naquilo que Deus tem chamado você para fazer. E Abraão aceita o chamado, fala com a sua família, ele junta tudo que tem, porque Abraão já era um homem abençoado, bem-sucedido, porque ele era um homem trabalhador, né? Porque quem trabalha tem a bênção de Deus. Quem trabalha, corre atrás, tem a bênção de Deus. Não fique de braços cruzados, né? Mas luta, vai avante. Deus abençoa, Deus derrama a bênção. E a Bíblia diz que Abraão junta tudo que ele tinha, os seus gados, os seus servos e servas, toda a sua família, e ele vai, despede da sua família, do seu pai, e vai embora para um lugar que ele não sabia, porque na verdade tem momentos na nossa vida que você não vai saber que rumo tomar, que direção tomar. Há momentos que você não vai saber se você vai para a esquerda ou para a direita, mas se você confiar em Deus, acreditar em Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas, saber que Deus ele não erra, ele não falha, ele é o caminho, né? E estando nesse caminho que é Deus, você não vai errar. Você não vai procurar os atalhos. Então Abraão não procurou nenhum atalho. Ele seguiu o caminho que Deus falou. Abraão ouviu a voz de Deus, aceitou o chamado, deixou tudo para trás e ele foi. E a Bíblia diz que Deus falou: olha, eu vou te mostrar o lugar aonde você vai. Deixa tudo, porque eu te mostrarei a terra. Eu te mostrarei aquilo que eu tenho para você, Abraão. E Abraão junta tudo, todos os seus bens, ele vai e ele começa a ter experiência com Deus. Abraão começa a ter contato com Deus, comunhão com Deus. E dali por diante você conhece a história. Abraão, ele passou grandes provações, ele passou grandes lutas, mas é como diz a palavra de Deus. O próprio Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus estava com Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus, como diz lá em Gênesis 25, 26, quando Deus fala com Isaac também. Quando Deus fala com Isaac, quando houve uma grande fome, Isaac pensou em descer para o Egito, mas de repente Deus aparece para ele e fala: não desça ao Egito, fica neste lugar, peregrina nessa terra que eu serei contigo, te abençoarei. Assim como Abraão, seu pai, ouviu a minha voz e obedeceu a minha palavra, oh glória. Então Abraão, ele foi um homem obediente. Ele foi um servo obediente, ele deixou tudo para trás para servir o único Deus, o possuidor dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Abraão foi bem sucedido em toda a sua vida. Claro, ele passou provações, adversidade, mas ele venceu. Ele venceu porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus não falou para ter somente ânimo,
Jesus disse: tenha bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é você estar firme. Ter bom ânimo é você acreditar. Ter bom ânimo é você esperar na palavra de Deus. Então, Jesus, tenha bom ânimo. Não é ter um mau ânimo, né? Não é pensar negativo, é pensar positivo com fé. Ter bom ânimo é você ter paciência. Ter bom ânimo é você ter perseverança. Ter bom ânimo é você ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração, como disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra e guarda será comparado a um homem prudente. Então Abraão se tornou um homem prudente, porque ele ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus, e guardou no seu coração. E Abraão estava firmado sobre a rocha, não sobre a areia. Então Abraão sai e vai para um lugar desconhecido, um lugar que ele não sabia, porque até então Abraão só ficava naquele canto. O lugar dele era ali com a família, com o pai, com a mãe e com toda a sua parentela. Abraão só conhecia aquele lugar. Mas o mundo é grande e às vezes Deus ele quer te levar para algumas cidades, algum estado, algum país. Deus ele quer te mostrar coisas grandes, ele quer te usar, ele quer te mostrar maravilhas, ele quer te levar de norte a sul, leste a oeste. Ele quer usar as tuas mãos, ele quer usar as tuas palavras, ele quer usar a você para ganhar almas, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para, enfim, fazer o bem, como diz a palavra do Senhor. Enquanto temos tempo, façamos o bem. E Abraão, ele começou a fazer o bem diante de Deus e diante do seu próximo. E Abraão cresceu muito, muito. Ele se tornou um homem rico, em primeiro lugar, na fé. Depois a prosperidade chegou, porque está escrito no livro de Salmo, não me lembro agora, mas está escrito: porque Deus ama a prosperidade dos teus servos. Então Abraão se tornou um homem próspero, deu emprego para muitas pessoas, porque ele já tinha os seus empregados, ele já tinha ali pessoas ao seu serviço, e cresceu mais ainda, ele deu mais emprego para muitas pessoas, homens e mulheres ao seu serviço, porque ele ouviu a voz de Deus. Então ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé, Abraão, o pai da fé. Olha aí. Por quê? Porque ele andou no caminho de Deus pela fé. Ele foi para um lugar desconhecido pela fé. Ele ouviu a voz de Deus pela fé, guardou a palavra de Deus pela fé. Então é isso aí, é a fé. É a fé com obediência que traz o agir de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. É a fé com obediência que traz o resultado. É a fé com obediência que traz a proteção de Deus, a bênção de Deus para as nossas famílias, os nossos lares. É a fé com obediência que vai mudar a sua história, que vai te dar a direção certa, que vai te levar ao lugar que Deus quer. Então é isso aí, fica com essa palavra. Medita nessa palavra, assim como Deus chamou Abraão e pela fé e obediência Abraão aceitou e foi para um lugar onde Deus queria colocar ele e a sua descendência. Então hoje, através da fé de Abraão, como diz a palavra, todos que são da fé são filhos de Abraão. Então você é um filho de Abraão, uma filha de Abraão, através da fé e obediência de Abraão, espiritualmente falando. Então creia, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo, não mudou. Está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. O profeta Isaías profetizou: a palavra de Deus, ela é enviada, para o propósito certo e não volta vazia. Então, Abraão creu na palavra de Deus e a palavra de Deus
prosperou a vida de Abraão em todo sentido. Abraão teve uma vida espiritual abençoadíssima, porque ele deixou aquilo que não era verdadeiro, aquilo que era falso, e passou a servir aquilo que era verdadeiro, aquilo que era perfeito, aquilo que era certo, aquilo que era o próprio Deus. Oh, glória! Então fica aí na fé, na obediência. É isso aí, que Deus estará com você, estará contigo, e Deus te guiará, te levará para o lugar que Ele tem preparado, seja onde for. Amém? Medita nessa palavra, Gênesis 12, versículo 1. Falou o Senhor a Abrão, sai. É isso que Deus falou, sai. E muitas vezes precisamos sair de algumas posições que estamos para ir ao lugar que Deus quer. E lá Deus vai te colocar na posição que Ele quer. Porque muitas vezes estamos numa posição, talvez estamos fazendo aquilo que talvez Deus não queira. Então Deus falou com Abraão, Abraão, sai, e Abraão saiu. E muitas das vezes precisamos tomar a decisão e sair de alguma coisa que talvez está impedindo, embaraçando a bênção de Deus. Aquilo que Deus tem para você lá na frente. Porque Deus vai te guiando, te guiando, te guiando, e Ele te coloca no lugar certo. E você vai ser abençoado em tudo pela fé e obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. Amém? Então fica aí, que Deus abençoe, receba essa palavra, que as bênçãos de Deus de Abraão venham sobre você, sobre sua família, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, parentes, vizinhos, amigos, nossos irmãos em Cristo, sobre todos que vão ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, o Deus de Abraão está derramando as bênçãos sobre a sua vida e a sua família. Então, ouve a voz de Deus e pela fé e obediência, saia. Saia e Deus te guiará aonde Ele quer. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. A vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória!